Som. Maranata a todos, amém, amados? Glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nesse domingo de manhã, culto, né? Estamos aí na campanha da família. Hoje é dia dos pais, né? Hoje também é aniversário da minha mãe, dia 10 de agosto, amém? Estamos aí no dia dos pais. Graças a Deus eu já tenho um testemunho, né? Eu estava com a garganta muito ruim, tomei remédio, voltei no médico, tomei injeção, nada melhorava a minha garganta e Deus é maravilhoso, né? Ontem nós estávamos fazendo uma comemoração dos Dias dos Pais em família e aí eu peguei o violão, comecei a louvar, adorar a Deus e a garganta está curada. Parei de tossir, estava tossindo muito, está tossindo ainda pouquinho, mas graças a Deus a voz voltou, né? A gente trabalha com vendas, a gente canta aqui na igreja, ministra, então a voz é uma ferramenta muito importante, essencial na nossa vida, né? Amém? Então eu já quero começar esse culto contando esse testemunho, amém? Então, antes de nós orarmos, cumprimente seu irmão da direita, da esquerda, de trás, da frente, diga Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus, amém? Deus abençoe sua vida, que está nos assistindo através do YouTube, no Facebook, ao vivo, amém? Maranata para você também, amém? Feche teus olhos, vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na Tua casa nesta manhã. Obrigado, meu Pai. Senhor, hoje é comemorado o Dia dos Pais e o Senhor é Pai. O diabo luta, trabalha para destruir o conceito de paternidade. E infelizmente nos dias que nós vivemos há uma crise de paternidade. Por isso, ó Pai, desde já nós queremos interceder pelos pais. Senhor, queremos interceder por aqueles pais que estão lutando para educar seus filhos, estão lutando, Senhor, para fazer a Tua vontade, estão lutando para serem provedores, exemplos no seu lar. Pai, tem misericórdia daqueles pais que muitas vezes a mulher chega e diz, olha, estou grávida, e ele entra em pavor, ele fica com medo, e ele abandona uma mulher grávida. Infelizmente é a realidade do nosso país, mulheres que quando engravidam são abandonadas, e aquela pessoa que poderia viver o privilégio da paternidade, ela foge, porque ela não entende, tem medo. Toca, Pai, no coração desses pais, Senhor. Toca no coração desses homens, para que não abandonem as mulheres grávidas, mas que eles entendam a importância da paternidade. Senhor, cura aqueles que nunca tiveram pai, Senhor. Aqueles, ó Pai, é claro, o Senhor sempre coloca alguém como uma figura paterna, pela Tua rica misericórdia, meu Pai. Senhor, mas encontra essas pessoas que não conheceram os seus pais, seu pai biológico, ou quando encontrou essa pessoa, foi decepcionante. Deus, cura este coração, Pai, cura
esta vida, Pai. Restaura, Senhor, a ideia da paternidade, porque o Senhor é Pai, ó Deus. Jesus não veio revelar Deus, Deus já estava revelado nas Escrituras. Jesus veio revelar Deus como Pai, porque temos uma dificuldade em ver isso, por causa da natureza pecadora, por causa da natureza adâmica, nós temos dificuldade de enxergar Deus como nosso Pai. Ah, Deus, encontra essas pessoas, cura, que elas possam ver o Senhor como o Senhor verdadeiramente é, como Pai. Por isso que Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, eu vou para o meu Pai, que também é o Pai de vocês. Senhor, o Senhor nos adota como filho, como diz o apóstolo Paulo. Recebemos o Espírito de adoção, o Espírito que nos faz clamar: Abba, Pai. Tu és o nosso Pai, Deus. Que possamos enxergar o Senhor como Pai, porque o Senhor disse: pode ainda uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Todavia, se isso acontecer, eu não me esquecerei de ti. Tu és um Deus amoroso, Pai. Maior do que o amor de uma mãe é o teu amor. Ensina-nos a enxergar o Senhor como o Senhor é, como um Pai amoroso. O Senhor disse, o Senhor Jesus ensinou: olha, vocês que são maus, sabem dar bons presentes para os seus filhos, imagine o Pai que é bom no céu, o que Ele lhes dará. Senhor, nos ajuda, Pai, a enxergar o Senhor como nosso Pai. Aleluia, Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Faça como José, sonhe, ainda que ninguém te entenda, ainda que as pessoas não compreendam, ainda que as pessoas te critiquem, Deus colocou um sonho no teu coração. Creia nele, porque Deus é poderoso e fiel para realizar. Amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Diga pro seu irmão aí, ó: Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Aleluia.
como José teve um sonho e contou. Você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua, o sol e a lua vão te obedecer. Toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Diga pro seu irmão aí. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu. Através da fé, declare: Deus vai realizar o mesmo em tempo. Aleluia. Você e a vontade de Deus, a vontade de Deus. Aleluia. Por isso não desista jamais. Aleluia. Através da fé, Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu. Através da fé, através da fé, através da fé. Aleluia. Deus
Deus vai realizar os seus sonhos. Coloque os seus sonhos no altar do Senhor, e aquilo que Ele colocou dentro do teu coração, Ele vai realizar. Vão vir as lutas, vão vir as dificuldades, Satanás vai tentar sabotar os planos de Deus, mas a vontade de Deus ninguém pode frustrar. Ele vai cumprir, amém? Por isso creia, não desanime, busque, se fortaleça, faça como José, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, dentro de uma prisão, ele deu o seu melhor, e Deus o colocou como governador da terra do Egito, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Ele, aleluia. Deus, santo, santo é o teu nome, Pai, aleluia, santo é o teu nome, Deus, aleluia. Aleluia. Jesus, Ele morreu na cruz para que tudo aquilo que nós pedíssemos em nome dEle, Ele nos daria, segundo a sua vontade, amém? Aleluia. Por isso você vai declarar isso nesta manhã. Você vai declarar que o nome dEle é precioso, é através do nome dEle que a sua vida, a minha vida vai mudar, amém? Aleluia. Oh Senhor, vem Espírito Santo, vem me tocar, vem me abraçar, tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração. Mesmo sendo falho, me amas, me amas. Aleluia, Senhor. E mesmo eu nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, aleluia, clame. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Aleluia. O nome que está acima de todo nome, o nome que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Vem, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem me tocar,
vem me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, para te adorar, Senhor, para te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo eu nada tendo, me amas, me amas. Declare que Jesus, Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Declare: Jesus, nome precioso, Jesus, nome precioso. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso, Jesus, nome precioso, Jesus, Jesus, nome precioso, Jesus. Jesus, nome precioso. O teu nome é precioso, ele cura os enfermos, ressuscita os mortos, dá vista aos cegos e os surdos faz ouvir. O teu nome faz da estéril mãe de filhos, levanta o paralítico. Jesus,
Em teu nome há poder, Jesus, Jesus, o teu nome há poder. Clame o nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus o elevou ao mais alto nível e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que através do nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele, Jesus, é o Senhor de todas as coisas. Ei, calamanae, calamanae, racatalamanae, ricalema, ricalema, surialemanae, o recalana, surialemanae, ricalana, surialemanae, serecalamana, surialemanae, surialemanae. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Por isso Jesus disse: vão e preguem o Evangelho. Em meu nome anuncie as boas novas do reino. Em meu nome cure os enfermos. Em meu nome limpem os leprosos. Em meu nome expulsem os demônios. E em meu nome ressuscitem os mortos. Aleluia. Senhor, estamos aqui por causa do Teu nome. O Teu nome tem toda a autoridade. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Jesus era diferente. Onde Jesus caminhava, a presença de Deus estava. Por isso que um homem rico da sociedade da época, ele queria ver Jesus também, porque todos falavam desse homem, o Jesus de Nazaré, o Messias, o filho de Davi. Então aquele homem correu e ele era de baixa estatura e ele não conseguia ver por causa da multidão. Ele subiu numa figueira brava. E quando Jesus viu aquilo, Jesus parou e disse: Zaqueu, eu te vi. Aleluia.
Aleluia. Eu vi a sua fé, eu vi o seu esforço, eu vi o desejo do teu coração em me conhecer. Por isso, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou jantar em sua casa, eu vou entrar na sua casa. Aleluia. Aleluia. Você pode receber muitas pessoas na sua casa, meu amado. Muitas pessoas podem entrar pela porta, mas tenha certeza de uma coisa: quando Jesus entrar na sua casa, tudo vai ser diferente. A pessoa mais importante que você pode convidar para entrar na sua casa é Jesus. Não esqueça disso. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, por isso que lá em Apocalipse, para a igreja, Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O desejo de Jesus é entrar na nossa casa, e ele está lá, batendo. E nós temos que abrir o coração para Jesus entrar. Faça nessa manhã como Zaqueu fez, amém? Aleluia. Aleluia. Oh Deus santo, é o teu nome, Pai. Entra na nossa casa, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Diga pra ele: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai.
tudo pra te seguir. Entra, Senhor, diga. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, diga aí. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Declara, igreja. Entra na minha casa, mexe, Senhor. Me ensina, pois quero amar. Aleluia. Faz um milagre. Declare de novo, igreja, diga. Entra, Senhor. Entra na minha casa, mexe, Senhor. Me ensina. Aleluia. Pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Declare mais uma vez. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Estenda a tua mão aqui pro moral da família. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós oramos pelas famílias, ó Pai. Senhor, entra na nossa casa, meu Pai. Entra na nossa casa, mexe, Senhor, com a estrutura, Pai. Sara as feridas, restaura os casamentos, restaura o amor do pai pelo filho, do filho pelo pai, da mãe pela filha, da filha pela mãe. Senhor, traz, ó Pai, o perdão, Senhor. Quebra o orgulho, meu Pai. Quebra, Senhor, o coração de pedra e coloca um coração de carne, meu Pai. Um coração que ame, um coração, ó Pai, que perdoe, um coração que peça perdão.
um coração disposto a demonstrar amor, meu Pai. Oh, Senhor, restaura, Pai, tira os vícios, Senhor. Quantas vezes o vício está destruindo uma família inteira, o vício de um destrói a família inteira, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Pai, encontra as finanças, Senhor. Hoje, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. 80%. O governo não tem a preocupação de ensinar economia para o povo. E o povo, por não saber economia, acaba se afundando em dívidas. Isso é interessante não somente para o governo, mas para os bancos, para muitas pessoas. Pai, liberta o teu povo da dívida financeira. Assim como aquela mulher, ó Pai, que tinha um pouco de azeite, emprestou vários azeites, pagou a sua dívida, viveu do resto, meu Pai. Ajuda na área financeira do teu servo, da tua serva, meu Pai. Sabemos, ó Pai, que sempre há uma crise, mas no meio daquela crise financeira o Senhor sustentou uma viúva com o seu filho. O Senhor fez isso na época de Elias. Depois o Senhor, na época de Eliseu, sustentou uma viúva com 2 filhos que seriam vendidos como escravo para pagar uma dívida. Deus, assim como o Senhor fez o milagre financeiro na vida dessas pessoas, faz, ó Pai, nas famílias brasileiras, Senhor. Muda a história financeira. Abre, Senhor, a porta. Estende o teu martelo e decreta, meu Pai, a vitória. Senhor, muda a história financeira. Restaura a cura, Pai. Traz a tua cura. Quantas vezes uma cura rouba toda a alegria de um lar, meu Pai. Traz a tua cura, restaura, meu Pai. Opera o teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Transforma, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande, grande é o teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia. Você pode se assentar, amém, amados? Vamos passar para os nossos avisos. Todo domingo, 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com Deus, amém? Encontro com Deus. Todo domingo, 9 horas da manhã, nós mudamos o nosso culto aí para amanhã, por enquanto temos só amanhã. Venha participar conosco. Hoje uma manhã mais fria, né? Mas faz parte do inverno, mas nós estamos aqui, amém? E nós estamos agora na nossa campanha, pode colocar o próximo. A nossa campanha Salva Meu Lar, amém? Josué 24, versículo 15 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então creia, declare, você vai servir a Deus nesse momento, no futuro. Sempre clame a Deus pela sua família, amém? A solução não é outra família, a solução é a restauração da sua família. Então ore, clame, busque a Deus, e através de você, Deus vai fazer um milagre no seu lar, amém? Todos os domingos aí, amém? Pode colocar o próximo. Toda sexta-feira, culto de batalha espiritual, venha participar conosco, traga aí uma garrafa d'água, amém? Traga uma peça de roupa do seu familiar, nós vamos orar. A água vai se tornar um remédio para você, e a peça de roupa do seu familiar nós vamos ungir, consagrar, e quando ele colocar essa roupa, ele vestir essa roupa, Deus vai agir na vida dele, amém? Glória a Deus. Pode colocar o próximo. Temos folheto aí da nossa igreja, evangelize, pregue a palavra, e quando a pessoa perguntar, mas aonde é a sua igreja? Você dá um folheto para ela e fala, olha, está aqui, ó, tem todos os horários de culto, tem o endereço, vá lá participar conosco. Tem as redes sociais, a pessoa pode assistir o nosso culto, que ele é online, depois ele fica gravado.
Tem o WhatsApp da igreja que a pessoa pode entrar em contato conosco também. Amém? Então, evangelize. Pode colocar o próximo. Temos aí a nossa campanha Cesta Básica, projetos sociais da igreja. Traga sempre aí, que você vier na igreja, traga 1 quilo de alimento não perecível. Amém? Pode ser produtos de higiene também. Abençoe a vida daqueles que têm menos. Amém? Se você tiver condições de doar uma cesta básica, doe, que nós vamos abençoar a vida daqueles que precisam, né? Até eu vou contar um testemunho aqui. Nós pegamos cesta básica e levamos ali para o Juan. O Juan é um menino que começou a vir aqui na igreja. Ele tem aquela doença dos ossos de vidro, né? Que os ossos dele são muito frágeis. E ele tinha feito uma cirurgia. E agora no inverno ele sente mais dor por causa da fragilidade dos ossos. E eu fui lá visitar, levei uma cesta básica para ajudar a família. E quando eu cheguei lá, a avó dele contou que ele fez uma cirurgia, deram anestesia, fizeram para endireitar a perninha dele ficou mais reta. E quando terminaram a cirurgia, ele começou a sentir dor na outra perna. Aí os médicos foram tirar o raio-x e viram que quebrou a outra perna dele por causa do próprio manuseio dos médicos. Aí os médicos deram uma anestesia geral lá nele e fizeram outra cirurgia na outra perna. Só que aí chegou o especialista e falou: vocês engessaram errado. Deram outra injeção nele e aí quebraram o gesso, engessaram novamente. E esse menino ficou 70 dias com o gesso. Aí ele tirou o gesso faz pouco tempo. E eu fui lá, e o pai dele estava lá, e o pai dele estava preocupado, falou para mim: apóstolo, agora a gente está preocupado porque ele já venceu isso aí, mas agora ele está reclamando de dor no quadril dele. E ele quebra o fêmur com muita facilidade. E agora a gente vai ver o que a gente vai fazer. Falei: tá bom. Aí conversei um pouco com eles, falei: olha, preciso ir embora, posso orar por ele? Pode sim. Aí chamei ele veio ali na cama, com todo cuidado do mundo, eu coloquei as minhas mãos sobre as pernas dele e orei, pedindo a Deus para fortalecer os ossos, para restaurar tudo, né? E ali me despedi dele, aí dei as costas, estava conversando, se despedindo do pai, da avó dele, e aí ele gritou lá da cama onde ele estava, falou assim: papai, a dor que eu estava sentindo parou. Aí nós voltamos lá e ele estava mexendo a perna assim, que ele não conseguia mexer a perna assim por causa de dor no quadril. E ele começou a falar: papai, a dor sumiu, parou, eu não estou sentindo nada. E glória a Deus, esse é um testemunho para a família, né? Para que o pai, a avó continue crendo em Deus, né? Então Deus é um Deus de milagre, por isso que a gente fala: ore, busque. Para mim não tem jeito. Amado, não tem jeito mais para o diabo e seus demônios. Para ele não tem mais jeito. Ele está condenado e é só questão de tempo para que a condenação se cumpra na vida, na existência deles. Mas para mim e para você que somos humanos, existe sim jeito, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele pagou o preço para resolver todo e qualquer problema, amém? Então o diabo vai vir falando na sua mente que não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Tem jeito sim, e Deus pode mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. Então, amém? E nós fomos fazer essa visita e levamos uma cesta básica para abençoar aquela família. Então nós abençoamos as famílias que são da igreja, que também não são da igreja. Quem precisar, a gente abençoa, amém? Então faça isso, pode colocar o próximo. Nós doamos roupa lá também, levamos para uma comunidade próxima aqui. Temos mais roupa para levar e pedimos, amado, continue trazendo roupas de cama, mesa e banho, tudo o que você precisar, tudo aquilo que você não precisar mais, traga para a igreja,
que nós vamos levar para aqueles que têm menos, amém? E vamos abençoar a vida deles. Pode colocar o próximo. Amém, amados? Temos aí a conta do banco, aquilo que nós sempre falamos e não deixamos de falar, nos ajude a fazer a obra de Deus. Estamos aqui, esse mês o nosso aluguel vai subir R$300, é um reajuste, ficou alguns anos sem haver reajuste, mas aí nós conversamos lá com a imobiliária falou, olha, a gente tem que fazer um reajuste, e a gente entende isso, né? O ponto que nós temos aqui é um ponto comercial, não é barato, e então nós pedimos aí para os irmãos, continue sendo dizimista, continue sendo ofertante, porque quem vai abrir a porta para você não vai ser a igreja, não vai ser eu. Quem vai abrir a porta para você é Jesus, amém? Porque isso aqui que nós estamos não é a minha casa, não é o meu ministério, aqui nós estamos na casa de Deus, aqui é um ministério de Deus. Então continue dizimando, continue ofertando, nós estamos orando para que o milagre financeiro aconteça na sua vida, amém? E Deus, Ele é poderoso para fazer isso. Então você tem todos os caminhos aí, tem o nome da igreja, você tem o QR Code que você pode fazer um Pix, né? Já vai direto lá o dinheiro para a conta. Hoje a maioria das entradas na igreja é via Pix, amém? Você pode usar ali, se não conseguir usar o QR Code, a chave Pix, que é o nosso CNPJ, somente ali os números. Você tem ali, você tem também o cartão aqui de crédito e débito. Se você quiser usar o cartão de débito e crédito, você pode usar, amém? E se você não consegue fazer o Pix, mas tem seu celular aí, você pode baixar o PayPal no seu celular, que é uma conta internacional. É gratuito, você pode cadastrar um cartão de débito, crédito, né, ou os dois, e aí você pode dizimar, ofertar também via PayPal. Eu acho mais seguro do que o Pix. Não tem problema nenhum, você pode fazer, tá? Não estou falando que o Pix não é seguro, mas muitas vezes a pessoa diz, eu já tive problema com o Pix, né? Então você pode abaixar o PayPal, você usa o e-mail da igreja, ali igreja.iatg@gmail.com, e você vai poder dizimar e ofertar. E também você tem o número do banco, agência e conta corrente. Todo o envelope da igreja, na entrada da igreja tem o envelope, você pega aí, atrás tem aí todas essas informações. Então você pode usar o envelope e amanhã, segunda-feira, você pode fazer um depósito lá no banco, amém? Você pode levar o depósito também e lá em casa, através do seu computador, você pode fazer também um TED, um DOC lá no seu banco digital, amém? E nós temos o WhatsApp da igreja, para você enviar o seu testemunho, fazer o seu pedido de oração, e você também pode dizimar, ofertar através do WhatsApp, amém? Vamos ficar de pé, segura o seu envelope aí com a mão esquerda. Se você já fez o Pix, fecha a sua mão. Se você não trouxe nada, fecha a sua mão também, esquerda. Se você está com o seu cartão aí, segura o seu cartão com a mão esquerda. Balance que você está apresentando ao Senhor e diga assim: Senhor Jesus, eu apresento no teu altar o meu sangue, meu sacrifício, a minha vida, para que o Senhor quebre todas as maldições financeiras, desde os meus antepassados até os dias de hoje, para que eu possa ser próspero sobre a terra. Amém. Senhor, nós queremos honrar e glorificar o teu nome. Fazemos isso agora no ato, Pai, em primeiro lugar de gratidão, porque tu és o Jeová Jirê, o Deus de toda provisão. Fazemos isso também no ato, Pai, de adoração, porque do Senhor é a terra, tudo que nela há e todos os que nela habitam, meu Pai. E fazemos isso também em um ato, meu Pai, de fé, porque o Senhor disse, ó Pai, façam prova de mim nisso, diz o Senhor, nos dízimos e nas ofertas, e eu, Senhor, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas
que vocês não terão aonde guardar. Pai, repreende o espírito do fracasso, da miséria, da falência, da escassez. Abre a porta de emprego para o desempregado, meu Pai. Encontra também, Senhor, aquele que precisa comprar e vender. Não deixe o diabo atrapalhar os negócios do seu filho, Pai. Encontra também, Senhor, aqueles que são pequenos, médios e grandes empresários. Ajuda a fechar grandes contratos, gerar riqueza e emprego, Pai, para essa nação. Senhor, encontra também, meu Pai, o assalariado. Não deixe ele ser mandado embora, mas que ele seja, Pai, exaltado no seu trabalho, assim como José foi exaltado no Egito, meu Pai. E, Senhor, encontra também, Pai, aqueles que estão endividados, não sabem o que fazer, Pai, para quitar suas dívidas. 80% da população brasileira está endividada, meu Pai. Senhor, encontra, meu Pai, abre as portas, liberta. A dívida é uma escravidão na vida da pessoa. Senhor, encontra também, meu Pai, o autônomo, o vendedor, o comerciante. Ajuda a bater as metas, limpar os seus estoques, meu Pai, ampliar sua rede de negócios. Senhor, encontra, meu Pai, aqueles que têm uma causa na justiça. Estende o teu martelo e faz o milagre financeiro na vida do teu servo, da tua serva, no nome santo e bendito de Jesus, Senhor. Amém. Declaramos 2025 o ano da dupla honra. Amém. Sai do seu lugar e dizime e oferte na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. E você que está assistindo esse culto via YouTube, Facebook, Deus tem tocado em você, tem abençoado, esse ministério tem abençoado a sua vida, então abençoe esse ministério. Apóstolo, eu quero ser abençoado. Se você quer ser abençoado, aprenda a abençoar, amém? Amém? Então Deus tem abençoado você através desse ministério. Dizime e oferte na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. As crianças podem ir lá para a salinha. Os irmãos, abram sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 9. Mateus 6, a partir do verso de número 9. Mateus 6, verso 9. Você que está com a Bíblia aí, procure no índice para você achar onde está. Você que não tem a Bíblia, abra aí no seu celular, amém? Mateus 6, a partir do verso número 9. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: vocês orem assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia.
perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vem até aqui, ore assim comigo. Senhor Jesus, abre a minha mente para entender a tua palavra, prepara meu coração para guardá-la e dai-me fé para praticá-la. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos, te agradecemos, obrigado pela tua presença, Pai. É a tua presença que faz toda a diferença. Pai, obrigado porque o Senhor tem ouvido a nossa oração, o Senhor tem feito sinais, prodígios e maravilhas e vai continuar fazendo, Pai. Quanto mais cremos e pedimos, Senhor, Pai, pedimos agora tão somente, abre a nossa mente, para entendermos aquilo que é eterno, aquilo que é sobrenatural, aquilo que nunca vai passar. Não queremos ter uma mente carnal, terrena, mundana, diabólica, materialista. Não, queremos ter uma mente, ó Pai, que pensa nas coisas do alto. Queremos ter uma mente de Cristo, para sermos pequenos cristos, cristãos sobre a terra. Pai, prepara o nosso coração para guardar a tua palavra, Pai, porque não queremos guardar a ira, o ódio, o rancor, tristeza, decepções, não, medos, não. Queremos guardar a tua palavra, que são os teus mandamentos e as tuas promessas. Quem cumpre o mandamento, alcança a promessa. E pedimos a ti, Senhor, dai-nos fé para praticar a tua palavra, porque quando praticamos a tua palavra, o impossível, o extraordinário, o sobrenatural, acontece na nossa vida, Pai, no nome santo e bendito de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Os fariseus oravam, os discípulos de João também oravam. Os salmos são orações do rei Davi, e os discípulos queriam aprender a orar também. Jesus era um homem de oração, e quando Jesus foi ensinar eles a orar, Jesus ensinou essa oração do Pai Nosso, né? E a oração do Pai Nosso não é algo para você ficar repetindo, né? Não é, porque o próprio Senhor Jesus disse, aqui no versículo 7, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Então a oração, ela não é um mantra que você tem que ficar recitando e falando. Mas então por que Jesus deixou essa oração? Jesus deixou essa oração como modelo, para que você ore baseado nisso. Não é para você ficar repetindo a mesma coisa, não vai adiantar. Jesus acabou de falar, não fique repetindo a mesma coisa. Mas Jesus deu um modelo de oração para você entender os motivos pelos quais você precisa orar. Amém? E o interessante nessa oração que Jesus diz, quando vocês orarem, geralmente o judeu, quando ele ia orar, ele falava Adonai. Adonai significa Senhor. Falava Eli, Eloi, que significa meu Deus, e falava Adonai. Hoje os judeus também falam, eles não pronunciam o nome de Deus, eles quando vão orar falam Hashem. Hashem significa o nome. Mas quando Jesus, e não está errado orar dessa forma, de maneira nenhuma. Mas Jesus, quando foi ensinar os discípulos sobre oração, Jesus disse, olha, quando vocês orarem, olha assim, Pai. O que Jesus estava ensinando para os discípulos é que a oração não é algo que você fica repetindo, mas a oração é um momento de intimidade com Deus.
Por isso que nós devemos orar, amém? Mas hoje o que eu quero falar com vocês é sobre a paternidade de Deus na oração do Pai Nosso. Hoje é dia dos pais, então a gente vai aproveitar para falar sobre isso. A paternidade de Deus na oração do Pai Nosso. Amém? Então nós vamos ver aqui 5 P's que a oração do Pai Nosso mostra, revela quem Deus é. Amém? Primeiro, Pai. Pai nosso que estais no céu. Jesus nos orienta a falarmos com Deus, preste atenção, assim como um filho fala com o Pai. Não precisamos de intermediários. Eu vou pedir para fulano, porque fulano está mais próximo de Deus. Não. A Bíblia não ensina isso. Jesus já disse, você tem que falar com Deus como um filho fala com o Pai. Então você tem que gravar isso na sua cabeça. Nós estamos aqui, não é porque Deus é um Deus todo-poderoso, furioso, que está disposto a castigar todo mundo. Não é essa a visão bíblica. Deus, ele é juiz? Sim. Deus se ira? Sim. Tudo isso é verdade, mas o mais importante é que Deus é Pai. Assim como um pai cuida de um filho, assim Deus quer cuidar de nós. Amém? Jesus nunca chamou Deus de Deus. Toda vez que Jesus ia falar de Deus, Jesus dizia assim, o meu Pai que está no céu, o meu Pai me enviou, porque eu vim para fazer a vontade do meu Pai, porque quando vocês orarem ao meu Pai, o Pai, Jesus nunca disse o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra me enviou. Jesus nunca disse isso. O único momento em que Jesus chamou Deus de Deus foi na cruz do Calvário, quando ele foi separado do Pai. Ali quando Jesus estava representando o pecado da humanidade, Jesus orou como qualquer pecador, e Jesus disse lá o que está escrito no Salmo 22, meu Deus, por que me desamparaste? Foi o único momento em que Jesus chamou Deus de Deus, sem intimidade. Mas em todo o contexto, toda a vida de Jesus, Jesus falou do Pai. Domingo passado nós vimos aqui, Jesus disse aos seus discípulos, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse, ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai. Então quando nós oramos, quando nós vamos dobrar nosso joelho para orar, não tem problema nenhum de você chamar Deus de Senhor. O que você precisa entender é que quando você ora, é um momento seu de intimidade com Deus. Ontem eu estava com a minha filha, falei para ela, hoje é dia do pai. Na verdade hoje é dia, só que ontem tinha programação, fomos lá na escola, teve uma apresentação lá que não foi na escola, foi no que é o colégio da Igreja Batista, foi lá na Igreja Batista, teve uma apresentação, né? Depois nós ficamos lá em família, lá no almoço. Então foi para hoje é dia do pai.
Ela falou, hoje é dia do pai. E era pai para cá, pai para lá, e abraçava, beijava o pai, o pai, o pai. Intimidade. Intimidade. Então, a minha filha me chama qualquer hora. Às vezes de madrugada ela chama mais a mãe. Mas de vez em quando, de madrugada, ela acorda, ela chama pai. E o que a gente faz? A gente vai e atende, vai ver o que está acontecendo. Então, quando você orar a Deus, tenha isso na sua mente. Ore sempre como Deus sendo seu Pai. Eu já falei com Deus coisas íntimas, coisas até absurdas. Quando eu não estou bem, eu falo com Deus, falo com o Pai, e na minha oração falo, Deus, a minha vontade hoje é fazer tal coisa, a minha vontade diante da situação é tal coisa, me ajuda. Então Jesus está ensinando esse conceito. Olha, Deus, Ele é Pai, E aqui a gente ensina isso porque é o que a Bíblia fala. Se a Bíblia falasse assim que Deus é mãe, a gente ia ensinar que Deus é mãe. Mas a Bíblia ensina que Deus é Pai, paternidade. Então a gente tem que olhar para Deus como Pai. Toda vez que você orar, que você buscar a Deus, entenda que você não está lá diante de um juiz só, diante de alguém longe, distante. Eu vou pedir para outro orar por mim, né? As pessoas pedem muito para a gente orar por elas. Por quê? Porque elas não têm intimidade com Deus. E a nossa vida, ela muda quando você tem intimidade com Deus. Você vê lá o profeta Elias. Os profetas de Baal ficaram lá e nada aconteceu. Aí Elias vai lá, restaura o altar e diz: Senhor, envia fogo do céu, para que este povo reconheça que Tu és Deus, e para que creiam que eu fiz todas essas coisas conforme a Sua palavra. Desceu fogo do céu e queimou tudo. Olha que maravilha. Jesus chega, intimidade. Jesus chega diante lá do túmulo de Lázaro, tiram a pedra, e Jesus fala: Pai, eu sei que Tu me ouves, digo isso por causa da multidão. Ressuscita Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. Mas por que essas pessoas oraram e aconteceu isso? Porque elas tinham intimidade com Deus. Amém? Elas tinham intimidade. Abraão orou, o faraó ficou enfermo lá, ficou estéril, porque queria tocar em Sara. Aí Deus apareceu no sonho e disse assim: olha, Abraão vai orar por você, porque ele é meu profeta. E Abraão orou e cessou aquela praga. Tudo isso é feito através de intimidade com Deus. Elias foi um dos homens mais usados do Antigo Testamento, e quando você lê a carta de Tiago, ele diz assim, Elias era homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. Mas ele orou e parou de chover, voltou a orar e choveu. Por quê? Intimidade com Deus. Então tenha esse conceito na sua vida, que da onde vem a ideia de pai? A ideia de pai não é um conceito inventado pelos homens, pela religião, não. O conceito de pai vem de Deus. Amém? Adão chamava Deus de pai, né? Adão, ele chamava Deus de pai. Se você pegar a genealogia de Jesus lá em Lucas, olha só. Lucas capítulo 1 aqui, Perdão, não é o capítulo 1, peraí.
pega Lucas capítulo 3 e vai falar sobre a genealogia de Jesus, né? Capítulo 3, versículo 23, vai falar da genealogia de Jesus através de Maria. E aí vai falando todas as pessoas, daí chega aqui, olha que interessante. Chega aqui do versículo 36, diz assim, ó: filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão chamava Deus também de Pai, lá no Éden. Lá no Éden, quando Deus aparecia, Adão falava: Pai, olha, pai, aconteceu tal coisa hoje. Vem aqui, Eva, vamos falar com o Pai. Então havia essa intimidade. E quando Adão pecou, quando nós pecamos em Adão, nós perdemos a intimidade com Deus. E aí Deus virou Senhor. Mas vem Jesus, que era filho de Deus, também como Adão, e diz assim, ó: agora vocês oram, vocês falam assim: Pai nosso que estás no céu. Jesus restaurou aquilo que nós perdemos lá no jardim. Aleluia. Amém? Então não se esqueça que Deus é o teu Pai. Amém? E aqui no versículo 10 diz assim, ó: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus tem um reino. Amém? Deus, ele tem um reino. Deus é patrocinador. A palavra tem a pátria, e aí tem a palavra patriota, que vem de pátria, que vem de herança. Ele tem um reino. Deus tem uma herança para nós. Então Deus, ele é o nosso patrocinador. O que é o patrocinador? Patrocinador é aquele que te ajuda a ir mais longe. Quando um atleta ele precisa de patrocínio, ele precisa que as pessoas o ajudem a ir mais longe. Todo time de futebol lá tem o símbolo do time de futebol, e no meio lá da camisa do time de futebol tem uma propaganda. Às vezes de um banco, às vezes de um remédio, às vezes de uma farmácia, às vezes de uma empresa. Por quê? Porque aquela empresa é patrocinadora. Ela fornece, ela ajuda a chegar mais longe. Amém? Então você tem que entender que nessa vida, quem vai te ajudar a chegar mais longe? É Deus, é o Pai. Por isso que você precisa buscar, clamar. Por quê? Porque é o Pai que vai te ajudar a chegar mais longe. Aliás, é o Pai que coloca o sonho nos nossos corações. Quando José chega lá para sua família, nós cantamos aqui de José, e José diz assim: pai, irmãos, mãe, eu tive um sonho. Aquele sonho que José teve, não era um sonho dele, que a mente dele conseguiu produzir, não era um desejo do coração dele. O sonho que José teve revelava o projeto de Deus na vida dele. E olha que coisa interessante, cada um de nós tem um projeto. Deus tem um projeto para cada um de nós, amém? Não existe ninguém que vem para essa terra e Deus olha e diz assim: ei pá, esse aqui, o que eu ia fazer mesmo na vida dele? Espera aí,
Eu acho que esse aqui eu não planejei. Não. Todo mundo que chega no planeta Terra tem um projeto de Deus para a vida dele. Amém? Então Deus tem um projeto para nós. O Salmo 139 vai falar sobre isso. Olha só o que diz o Salmo 139. Salmo 139 diz assim, ó. Fala que Deus tem um livro, olha só. Olha só, Salmo 139, versículo 14 diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O salmista está falando aqui que todos os nossos dias, determinados por Deus, foram escritos no livro dele, e ainda diz assim, antes de qualquer um desses dias existir. Ou seja, na eternidade, antes de Deus criar todas as coisas, Deus já tinha escrito no livro dele a nossa vida. Amém? Apóstolo, mas eu passo luta, eu passo dificuldade. Então, muitas vezes você passa isso, na maioria das vezes, porque você não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida, o que está escrito no livro de Deus. Porque você nem sabe o que Deus quer. Então nós temos que ter intimidade com Deus, chamar Deus de Pai, entender que Deus é o patrocinador, para que a gente entenda qual é o projeto dele na nossa vida. Amém? Uma vez eu estava conversando com um pastor e ele disse assim, olha, quando eu era criança, um casal ia me adotar, ia me levar para outro país lá na Europa. Só que chegou na última hora, não deu tudo errado. Aí eu falei para ele assim, na nossa visão deu tudo errado, né? Mas na visão de Deus, deu tudo certo. Hoje você está aqui, você é pastor. Porque era esse o plano que Deus tinha para você. Aí ele olhou para mim, balançou a cabeça e disse, é verdade. Então nós precisamos entender isso, porque muitas vezes portas vão se fechar, papéis não vão ser assinados. Por quê? Porque não é o projeto de Deus na nossa vida. Amém? Então entenda que Deus é o patrocinador. Deus tem um reino. O seu Pai, o Criador de todas as coisas, tem um reino. Você é herdeiro. Ele tem um projeto para você. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E olha aqui, no verso 11 diz assim, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. O terceiro P aqui, de Deus, da paternidade de Deus, é o provedor. Então nós temos o P de pai, né, paternidade, o P de patrocinador, aquele que vai te levar mais longe, e temos o de P de provedor. Diz assim, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Na verdade a tradução foi feita errônea. A tradução correta aqui desse texto é o pão de amanhã dai-nos hoje. Esse pão de amanhã dai-nos hoje é uma referência ao maná,
porque todos os dias Deus dava o maná, mas quando chegava na sexta-feira, o que Deus fazia? Deus dava uma porção dobrada, porque Deus dava o pão de amanhã. Então essa é uma referência ao maná. Olha que projeto Deus levou, aí dizem os teólogos, 3 milhões de pessoas para o deserto. Adultos, jovens, crianças e idosos. Como sustentar esse povo no deserto? Somente Deus pode fazer isso. Amém? Só Deus pode nos sustentar. E quando ele diz assim, ó, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, Jesus está dizendo assim para nós orarmos a Deus, para Deus nos dar aquilo que nós precisamos. O pão é o que a gente precisa. A minha filha chega de manhã, eu falo assim, vamos tomar café? Ela fala, vamos. Pai, eu quero doce. Tem aquele docinho lá, pai. Eu falo, não. Agora é pão. Hoje eu comprei até bisnaguinha, para ver se agrada. Foi meia bisnaguinha só. Aliás, foi uma mordida na bisnaguinha só. E quer doce? Não, agora não, depois do almoço. Agora é pão. Vamos comer pão? Ovo, vamos comer um cocó, que é o ovo. Então nós temos que entender, né? E a minha filha muitas vezes balança a cabeça, não quer. Não quer, come, obrigado. Então, nós temos que entender que Deus é provedor. Deus vai dar o que a gente precisa. É importante nós entendermos, mas Deus não é patrocinador, Deus não vai me levar além? Sim, mas o levar além, você ter um projeto da sua vida, não significa que tudo que você quer, Deus vai te dar. Não. Tem coisas que fazem mal. Nós passamos aí um sufoco aí com a minha filha, 2 semanas no hospital, pegou a gripe, só que ela tinha comido um docinho lá, e esses dias uma amiguinha lá da escola deu esse doce para ela, esses dias não, essa semana, e ela já trancou a garganta, já deu uma reação alérgica. Nós descobrimos que tem um doce que a minha filha não pode comer, que dá reação alérgica. E adivinha, ela adora aquele doce. Mas eu, como pai, não posso dar, porque não é o que ela... Eu não posso dar o que ela quer, eu preciso dar o que ela precisa. E o provedor é isso. O patrocinador, o P de patrocinador, é aquele que vai te levar além, aquele que vai levar você a sonhar, realizar grandes coisas. Mas existe o P de provedor, é que Deus vai dar o que você precisa. Amém? Então não tem pecado nenhum você orar para Deus e falar que você quer uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, não tem problema nenhum, mas a questão é, será que você precisa? Amém? Será que é realmente isso que você precisa? Porque muitas vezes nós nos iludimos, nós achamos que se a gente mudar de casa, mudar de país, mudar de lugar, a gente vai ficar melhor. Estava ouvindo lá o psicólogo, psiquiatra Augusto Cury, brasileiro, cristão, o autor hoje mais lido no mundo. Ele falou assim, as pessoas estão escravas da mente dela, e existem pessoas que moram em palácios. Olha a expressão que ele usou, as pessoas moram em palácios, mas são mendigas. É um mendigo vivendo num palácio. Por quê? Porque a mente da pessoa está presa em coisas erradas.
Então a nossa mente é muito fácil a gente, se eu tiver, que nem criança, se eu tiver tal coisa, aí sim eu vou ser feliz. E aí, muitas vezes a pessoa adquire aquilo e ela se torna mais infeliz. Por quê? Porque ela pegou aquilo que ela achou que ia mudar a vida dela e não mudou. E aí ela se torna mais infeliz ainda. Então você precisa entender assim, olha o que Jesus disse aqui, no versículo 8, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, não é somente o seu Deus, o seu Pai sabe do que vocês, o que está escrito aí? Precisam, mesmo antes de pedirem. Então você tem que entender que sabe o que você precisa. Presta atenção. Eu e você, nós não sabemos realmente o que a gente precisa. Mas o nosso Pai sabe o que a gente realmente precisa. E você tem que entender na sua vida que aquilo que você realmente precisa, Deus irá prover. O que você realmente precisa, Deus vai entregar na sua mão. O que realmente é essencial, que você precisa, que você não, isso aqui você não pode ficar sem, Deus vai te dar. Não é que Deus é um miserável que está te dando um pouquinho, não, é que Deus sabe realmente o que você precisa. Esse é o papel do provedor, dar o que você precisa, não o que você quer. Amém? Quarto aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Na nossa trajetória cristã, a gente sempre vai errar. Não importa se você é novo na fé, se você já tem uma época andando com Deus, não importa se você não tem cargo nenhum na igreja, ou se você tem cargo, você vai acabar errando. E o erro, ele não vai ter um peso na nossa vida, se nós buscarmos o perdão de Deus. Amém? É o relacionamento. Você vai errar com a pessoa que você ama, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, mas isso, se você não perdoar, se você não liberar perdão, se você não pedir perdão, isso vai se tornar um peso, um fardo na sua vida. Por isso que Deus inventou o perdão, para que a gente não deve errar, mas quando a gente errar, há a possibilidade de restaurar o relacionamento. Amém? Então Jesus está falando aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, né? Mateus, lá em Lucas, vai repetir a oração e vai falar assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Mas Mateus, ele está escrevendo para os judeus, e ele diz assim: perdoa as nossas dívidas. Por quê? Porque a ofensa é uma dívida. Quando você falha no relacionamento com o outro, você está em dívida para com ele ou para com ela. E o que é correto quando você tem uma dívida? É pagá-la. Só que a dívida com Deus nós não podemos pagar,
Por isso que Jesus pagou. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço da nossa dívida. Mas com as pessoas nós podemos pagar a nossa dívida. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim, ó. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Ele fala assim: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor para com os outros. Eu não vou achar agora, mas está na Bíblia, viu, irmão? Não lembrei aqui certinho o versículo, mas está. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: não devam nada a ninguém, a não ser o amor um para com os outros. Então nós temos que fazer isso. Somos eternos devedores de amar as pessoas. Amém? Deixa eu ver se é o capítulo 13. Aqui, ó, Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então nós não podemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Ou seja, o amor é uma dívida que você nunca vai conseguir pagar. Você tem que sempre amar, sempre amar, sempre amar. Amém? Então Jesus estava ensinando isso. O apóstolo Paulo reitera lá em Romanos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Tenho que perdoar 7 vezes? Jesus diz: não, Pedro, você tem que perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes. 77 ou 70 vezes 7. Sabe o que Jesus estava ensinando para Pedro? Olha, você tem que perdoar todos os dias. 70 vezes 7. Quantos dias tem na semana? 7 dias. Então na cabeça de Pedro, olha, eu tenho que perdoar o cara 7 vezes. Se o cara me ficou devendo 7 vezes, depois disso... Aí Jesus diz: não, Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7. Jesus estava ensinando assim: Pedro, você tem que perdoar todos os dias. E perdoar aqui, amado, mesmo se a pessoa não te pedir perdão. Porque se a pessoa fez algo que magoa você e você ficar com aquele sentimento o resto da sua vida, isso não vai te ajudar em nada. Às vezes não vai ser só o seu cônjuge, muitas vezes vai ser lá no seu trabalho. Alguém vai te ofender, alguém vai falar algo. E o que você tem que fazer? Perdoar. Não adianta você guardar isso no seu coração. Perdoe todos os dias. Para quê? Para que você ame todos os dias. Que você seja a pessoa que ama, não a pessoa que odeia. Que você seja o amoroso e não o rancoroso. É claro, aquela pessoa não quer intimidade com você, tudo bem. Aquela pessoa quer fazer você de bobo, não deixa ela fazer você de bobo. Mas uma hora ela vai precisar da sua ajuda. E aí você deve ajudá-la. Por quê? Porque você a perdoou.
Ah, mas eu não quero perdoar, não. Aí olha o que Jesus diz no versículo 14: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Versículo 15: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então perdoe. Deus é perdoador, amém? Deus perdoa você, perdoe o outro. Jesus fala da parábola que um servo devia uma quantia ao rei, o rei o perdoou, e ele saiu de lá e ele encontrou seu conservo que devia bem menos, e o conservo disse: perdoa eu. Ele disse: não vou perdoar você não. O rei ficou sabendo da história, chamou aquele homem e disse assim: eu não perdoei a sua dívida que era maior, por que você não perdoa a dívida dele que é menor? Por isso você vai ser preso. E aquele homem ficou na prisão até pagar o último centavo, o último centil. Amém? E o último P aqui diz no versículo 13: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o P de protetor. P de pai, paternidade, patrocinador, provedor, perdoador e protetor. Entenda nessa vida que se Deus não te proteger do mal, o mal te destrói. Salmo 90. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Olha o que diz o Salmo 90. Nós já vamos encerrar. Salmo 90. Geralmente as pessoas deixam a Bíblia, tem pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 90 em casa. Olha só o que diz o Salmo 90. Perdão, Salmo 91. Salmo 91, versículo 7. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. O salmista está falando aqui sobre a proteção divina. Então ore para Deus te proteger. Coloque a sua proteção em Deus. Coloque lá o cadeado no seu portão. Ande com prudência. Não arrisque a sua vida, mas saiba que mesmo que você fizer tudo isso, se Deus não proteger, o Salmo 127 vai dizer também, olha, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, em vão vigia o guarda. Então, entenda que se você está aqui hoje, agora, é porque Deus até aqui te protegeu do mal. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós louvamos e agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Tu és Pai, Senhor, ajuda-nos a entender que Tu és Pai, o provedor, meu Pai. Senhor, ajuda-nos a entender que Tu és o Pai, que Tu és o patrocinador, aquele que tem um projeto, um sonho, uma história para nós. Ajuda-nos a entender que Tu és o provedor, aquele que vai nos dar aquilo que nós precisamos, necessitamos. Senhor, ajuda-nos a entender que Tu és o perdoador, aquilo que perdoa os nossos erros. Por isso nós também devemos perdoar aqueles que erram conosco. E ajuda-nos a entender que Tu és o protetor, meu Pai, aquele que nos protege do mal, Senhor. Devemos tomar todos os cuidados, sermos responsáveis, mas entender, Pai, que o Senhor está nos protegendo do mal e que nós devemos clamar por isso e devemos agradecer, Pai. Aleluia. Senhor, nos abençoa nessa manhã, leva-nos em paz, em nome santo e bendito de Jesus. Abençoe esse dia dos pais, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero chamar os pais aqui à frente, vamos fazer uma oração pelos pais. Amém. O restante da igreja estende a mão para cá. Amém.
Isso. Glória a Deus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, Pai, e pedimos, Senhor, pela vida dos pais que estão aqui à frente, Pai. Derrama o Teu poder e a Tua glória, que nós possamos ser um reflexo daquilo que o Senhor é, Pai. Senhor, que nós possamos ser os provedores da nossa casa, possamos ser o herói dos nossos filhos, possamos ser, ó Pai, o porto seguro das nossas esposas. Senhor, abençoa, derrama o Teu poder e a Tua glória. Vivemos num mundo tão distorcido, Pai, da paternidade. Nos ajuda a ser, ó Pai, homens paternos. Nos ajuda a ser pais, ó Pai, segundo o Teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa neste dia, Pai. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para sempre. Amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Cumprimente seu irmão e sua irmã e diga para ele aí, Maranata, que significa, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Maranata, você que nos assistiu aqui até agora no YouTube, no Facebook, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.